Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Tarcísio e vou fazer 88 anos. Moro com a minha esposa na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi, porque na minha juventude eu passei por muitas coisas, mas eu entendi que a gente realmente só aprende depois de sofrer, amar e perdoar. Madalena e eu nos conhecemos ainda crianças. Éramos vizinhos. Mas como naquele tempo menino não podia brincar com menina, a gente só ficava se olhando de longe, enquanto as nossas mães lavavam roupas nos tanques. Morávamos num cortiço com os mais variados tipos de pessoas, e a minha porta ficava de frente para a porta da Madá. Os nossos pais jogavam dominó todos os domingos, enquanto que as nossas mães mal trocavam um bom dia, porque os afazeres domésticos estavam sempre as chamando para dentro. Era incrível como as nossas mães não se divertiam. Mesmo sendo muito menino, eu achava a vida da minha mãe muito triste. Ela não tinha amigas, não trabalhava, nem visitava os pais. Ela parecia sentir raiva da família e muitas vezes foi forçada pelo papai. Ela não tinha liberdade nem para dizer que não queria sair de casa ou sair de casa. Diferente do meu pai, que podia ser livre e fazer o que bem entendia, inclusive ter um caso com a vizinha da casa de baixo. Essa vizinha era tão sirigaita que toda vez que ela aparecia em casa, era bem na hora que a minha mãe tinha saído para comprar o pão. E quando voltava, depois de ter demorado uma década, a vizinha já tinha picado a mola. Um dia eu não aguentei. E quando vi o meu pai descendo as escadas que dava acesso à casa da Dona Luzia, eu pensei: hoje eu vou ver o que ele tanto faz com ela quando o seu Adolfo não está. Esperei meu pai entrar e logo em seguida empurrei o portão, que para minha sorte só estava encostado. E quando eu cheguei na cozinha, a Dona Luzia estava sentada no colo do meu pai. Quando eles me viram, ficaram brancos. E a vizinha tentou disfarçar dizendo que o meu pai estava rezando nela. O meu pai, um tremendo cara de pau, reforçou a mentira da mulher e no final falou: "A senhora está com quebrante, viu? E com bucho virado. É bom tomar um chá de erva doce." Ele pegou na minha mão e saímos, deixando a Dona Luzia toda desconcertada. E quando subimos as escadas, o meu pai disse: "Obrigado, meu filho." E me deu umas moedas que tirou do bolso e disse para mim comprar doce e que eu trouxesse um doce também para minha mãe. Não naquele mesmo dia, mas eu comentei o assunto com a minha mãe e falei que a Dona Luzia estava sentada no colo do papai e que quando eles me viram, ela falou que ele estava rezando nela. Percebi que houve um descontentamento pela forma que ela reagiu, mas não tinha muito o que se fazer, porque naquela época em que vivíamos, a mulher não tinha direitos, não tinha voz, não tinha força como nos dias de hoje, e por isso ela se calou e me pediu para não comentar aquele assunto com ninguém. Minha mãe só chorava. Tinha um semblante triste, envelhecendo pouco a pouco, enquanto que o meu pai continuava jovem e bonito. Mas não era só o meu pai que era um traidor.
O seu Efraim, o pai da Madalena, era outro, que não podia ver um rabo de saia que já ficava todo assanhado. E ele era ainda pior, porque até menina moça fazia o velho se desequilibrar. Eu tinha nojo deles. Natal de 1949. Foi a última vez que o pessoal do Cortiço se reuniu para comemorar uma data natalina. Os vizinhos estavam eufóricos, tinham amanhecido com tanta energia, vontade de comemorar, sabe? Que a festa começou logo cedo. Antes das 5 da tarde, os homens já estavam bêbados, alterados. E as mulheres ficavam sentadas em volta da mesa, conversando, cada uma contando as suas histórias do dia a dia, de como eram os seus maridos, e eu aproveitei para me aproximar da Madalena. Dei um jeito de ficar sozinho com ela, para a gente conversar, se conhecer, e fomos para de trás da casa, onde ficavam os varais. E como era festa e ninguém estava nem aí para estender as roupas, achamos que ali seria o lugar perfeito para a gente fugir dos olhares dos nossos pais e dos curiosos de plantão. E foi gostoso, porque a gente pôde conversar e se descobrir apaixonados. Fui ousado porque eu queria muito a Madá. E mesmo com os meus 14 anos, eu já tinha pensamento de homem adulto e sabia muito bem o que fazer com ela. Eu não era qualquer garoto, eu era um garoto esperto e por isso não vacilei e peguei na mão dela. Meu Deus! Quando eu toquei na mão da Madá e senti os seus dedos entrelaçados aos meus, eu quase saí de mim. Foi como ganhar o prêmio máximo da loteria. Meu coração acelerou. Meu corpo despertou uma sensação que eu precisei me controlar. Eu queria trazê-la mais para perto, mas a Madá disse que se eu fosse safadinho, ela ia embora. Então jurei ser um garoto comportado e ficamos ali apenas de mãos dadas. Estava tão maravilhoso a gente sentado conversando, eu fazendo carinho nos dedinhos dela, tocando no delicado anel que ela tinha acabado de ganhar de presente de Natal do pai. Madá me fazia feliz só pelo fato de existir. Embora ela fosse um ano mais velha do que eu era muito mais esperto do que ela para algumas coisas. Ela me perguntou se eu já tinha beijado alguma garota. Eu disse que não, mas sabia beijar e que não tinha segredo, era fácil, era simples. E perguntei se ela gostaria de ser beijada por mim. Madalena disse que gostaria muito e eu não pensei no perigo que podíamos estar correndo e encostei o meu lábio no dela. E ficamos assim por alguns segundos, minutos, não sei bem ao certo, porque fomos despertados pela gritaria que vinha lá da parte da frente da casa. Corremos assustados e quando chegamos, o meu pai e o marido da Dona Luzia estavam se estapeando, se esmurrando. A blusa do meu pai estava toda suja de sangue. E a minha mãe gritando para eles pararem. Mas eles não paravam e o meu pai ainda gritava que ele ficava dando ouvidos àquelas velhas fuxiqueiras que só sabiam destruir a família dos outros. Era uma tremenda confusão e o seu Adolfo, o marido da Dona Luzia, estava descontrolado. E na hora da raiva ele pegou uma faca que estava em cima da mesa e foi com tudo para machucar o meu pai. Mas a minha mãe, para proteger o safado do marido, entrou na frente e a faca foi enfiada dentro dela. Eu paralisei porque era a minha mãe que tinha sido atingida pela fúria do homem traído,
limpando a sua honra. Foi uma gritaria. O seu Adolfo fugiu e a minha mãe ficou ali, agonizando no chão, enquanto o meu pai pedia pelo amor de Deus para ela não partir, para ela não deixar ele sozinho. Meu pai chorava desesperadamente. O vizinho foi buscar o carro para levar a minha mãe para o hospital. Eles até tentaram socorrê-la, mas quando ela deu entrada no pronto-socorro, ela já tinha falecido. Infelizmente, a vida da minha mãe terminou assim. Ela se diminuindo para caber dentro do coração do meu pai. E isso me deixou revoltado, porque ele era um crápula, um traidor, e fez a minha pobre mãe sofrer na sua unha. Papai nunca se esforçou para fazer a mamãe feliz. Egoísta do jeito que era, só pensava nele. Natal para mim, o Natal nunca mais foi o mesmo. Depois do enterro da minha mãe, nós nos mudamos para a casa dos meus avós paternos. Eles tinham um cômodo grande lá no fundo e nós nos instalamos lá mesmo, sem conforto. Aos poucos o meu pai colocou uma pia, fez um banheiro e a gente se instalou como pôde. O que eu não entendia era o chamego que os meus avós maternos tinham com o meu pai. E mesmo depois de ver a filha morta no caixão e de saber das duras traições, eles ainda confortavam o energúmeno do papai. Mas eu que morava dentro da mesma casa, que não ia me render às lágrimas de crocodilo que saíam dos seus olhos. Eu fiquei revoltadíssimo. Depois do ocorrido no cortiço, a dona Luzia voltou para a casa dos pais e o seu Adolfo foi preso. E muita gente que morava lá se mudou, inclusive a família da Madalena. Fiz do meu pai o meu maior inimigo e tudo o que podia fazer para deixá-lo infeliz, eu fazia. Mas ele era paciente e sempre tentava dialogar, me levar para mais perto dele, mas eu não o suportava. Mesmo com 14 anos, eu consegui um emprego só para não ficar perto do meu pai. Quando eu chegava do trabalho, o jantar já estava pronto, o café descendo no coador, porque nós tínhamos o hábito de, depois das refeições, tomar uma xícara de café. O problema era que papai estava fazendo tudo, exatamente tudo, igual a mamãe, e eu não gostava. Ele não precisava fingir para mim, porque eu sabia muito bem quem ele era. O nosso diálogo era pouco, quase nenhum. E quando eu fiz 18 anos, eu falei para ele que iria alugar um quarto e me mudar. Mas o meu pai me pediu pelo amor de Deus para não fazer aquilo. E que a gente só tinha um ao outro. E se nós nos separássemos, o que seria? O que restaria da nossa família? E eu questionei. Família? Que família? A que o senhor bem destruiu foi? Não me venha bancar agora o bom samaritano, porque eu sei muito bem o que o senhor fazia quando se socava na casa da vizinha. Meu pai tentou se justificar, mas eu pedi para ele parar, que comigo o papo furado dele não funcionava. Bom, para dizer que eu não tentei, eu ainda fiquei mais um tempo morando com ele. Eu e o Martinho, o irmão da Madalena, éramos amigos. E eu sempre aparecia na casa deles. E quando eu e a Madá nos víamos, nos amávamos só pelos olhares. E eu voltava para casa pleno. E por isso, criei coragem e pedi para o pai da Madalena a permissão para cortejá-la. Mas o seu Efraim foi curto e grosso e falou um não bem redondo. E que eu, por ser filho do Bado,
as minhas referências não eram boas. A minha mãe tinha me ensinado a nunca levar desaforo para casa. E por isso eu fui certeiro e respondi sem medo de me arrepender depois. O senhor pensa que é quem para falar assim de mim e do meu pai? Por acaso o senhor é algum chefe de família exemplar? Olha, seu Efraim, cuidado para não atirar pedra no telhado do vizinho, viu? Porque o seu também é de vidro. E não se faça de santo em cima de mim, porque eu sei muito bem das suas escapadas. Sinceramente, o senhor e o meu pai, para mim, têm o mesmo peso na balança. Seu Efraim achou o cúmulo o meu modo de falar e disse que eu era um moleque abusado e que a Madalena não ia namorar um tipinho feito eu. Eu saí da casa dele sem a Madá como namorada. Não namoramos naquele ano, mas no ano seguinte eu voltei para falar com ele novamente. E pior, ele me recebeu. Foi gentil e sentou comigo no sofá, só eu e ele, numa conversa de homem para homem. E eu já pensei, lá vem mais sermão. Seu Efraim falou que continuava me achando um moleque bem do abusado, mas já que a filha dele gostava muito de mim, ele ia dar uma chance para nós, mas que eu não aprontasse, porque ele ia ficar de olhos bem abertos comigo, porque eu era homem, e homem sempre pula no galinheiro do vizinho. Seu Efraim era infeliz em suas colocações, e para evitar ficar mais um ano longe da Madá, eu não retruquei e fiquei quieto. Mas para mim, homem que é homem se preserva e preserva a sua família e não se trai. Madá e eu namoramos por 1 ano, ficamos noivos por mais 1 e nos preparamos para o casamento. Aluguei uma casa e fomos mobiliando pouco a pouco. E como o aluguel estava em dia, eu conversei com a Madalena e ficou certo de que eu me mudaria antes dela, porque não tinha mais condições de eu morar debaixo do mesmo teto que meu pai. Peguei as minhas coisas, tudo que me pertencia, e fui embora. Deixei meu pai chorando e sozinho. Fechei a porta para nunca mais voltar. Quando eu estava saindo, a minha avó me chamou e falou: Tarcísio, não seja duro. Meu filho, não faça o que você está fazendo com o seu pai. Ele está sofrendo muito. Não posso negar que depois da morte da minha mãe, eu me tornei muito duro, ácido e impaciente. E mesmo quem não merecia acabava ouvindo. E minha avó ouviu. A gente teve uma pequena discussão, que piorou quando ela disse: Você é tão ingrato quanto a sua mãe. Ah, não. Aí eu virei o bicho. Eu falei para ela tanta coisa feia que hoje eu sinto vergonha quando eu lembro. Mas graças a Deus eu pude me redimir e a minha avó me perdoou. Entrei numa fábrica de chocolate como ajudante. Depois fui subindo de cargo e me tornei chefe de fabricação. Arrumei um emprego para minha noiva na mesma empresa e nessa empresa nós nos aposentamos. A fábrica de chocolate era tão boa que o nosso dinheiro rendia. E quando íamos receber, o pessoal do departamento pessoal desejava que o nosso dinheiro multiplicasse. Sabe, nenhum funcionário falava mal da empresa. E se algum engraçadinho tentava colocar fogo no arraial, a gente cancelava. Ou ele entrava na nossa, ou a porta da rua era a serventia da casa. Madalena e eu marcamos a data do nosso casamento para o mês de julho. Madá fez todo o enxoval e eu comprei os móveis. E antes do nosso casório, a gente já não tinha mais nenhuma pendência. Meu pai veio me visitar, conversar um pouco comigo,
mas eu não abri a porta. E pelo vitrô da sala mesmo, eu falei para ele que estava tudo bem e que ele pudesse ir embora, porque a gente já não tinha muito o que se falar. Poxa, tanta coisa para eu resolver, fazer, e ele vinha com aquela conversinha mole. Eu sentia muito, mas ele que fosse com o remorso dele para outras bandas. Algumas semanas antes do meu casamento, eu fui até o cemitério. Fiquei lá, olhando para a cova da minha mãe, vendo a sua fotografia na lápide e me debulhando em lágrimas. Eu era um jovem amargo e nada me fazia sorrir. Sinceramente, nem sei como a Madá aceitou se casar comigo, porque eu era difícil de se conviver. E também eu mal dormia à noite. Passava noites acordado, pensando na tragédia, no jeito sofrido da minha mãe, na vida horrível que ela levava. Abaixei e fechei os meus olhos e falei comigo mesmo. Eu não tenho ninguém para repartir esse momento. Poxa, mãe, eu queria tanto que a senhora estivesse aqui comigo. Eu queria que a senhora tivesse sido feliz, mas o traste do meu pai só te fez mal. De repente, uma mão foi colocada sobre os meus ombros e eu me assustei. Me assustei de verdade. E quando eu abri os meus olhos, era um homem de terno e gravata, com uma Bíblia na mão. Ele sorriu e pediu desculpa, e disse que não queria me assustar, e que já estava indo embora quando Deus o fez voltar para me deixar uma palavra. Eu me coloquei de pé, e ele falou: rapaz, toda a tristeza do seu coração já tem dia e hora marcada para ir embora. Não que você vai ter um esquecimento de memória, não é nada disso. Mas você vai conseguir ter paz. E outra coisa, a sua vida tem muita coisa oculta, muitos segredos, que vão vir à tona para desfazer o engano. Jovem, vai haver mudança na sua vida. Eu quis fazer algumas perguntas, mas ele disse que no tempo certo eu ia entender tudo. O homem me estendeu a mão e me deu um aperto bem forte, enfiou a Bíblia debaixo do braço e parou para conversar com uma outra família que estava do outro lado. E eu fiquei pensativo, mas logo me veio na cabeça: é só mais um crente metido a adivinho. Comentei com a minha noiva o acontecido e ela falou: olha, tá, eu acho que as coisas de Deus são sérias. E se esse homem veio falar com você, alguma coisa tem. Vamos aguardar, porque no nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Foi o que eu fiz. Aguardei o tempo de Deus e me esqueci da mensagem do crente. Sei que Comentei com a minha noiva o acontecido e ela falou: Tarcísio, eu acho que as coisas de Deus são sérias. E se esse homem veio falar com você, alguma coisa tem. Vamos aguardar, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E foi o que eu fiz. Aguardei o tempo de Deus e me esqueci da mensagem que o crente me falou. Dei sequência na minha vida. Um dia, a Madalena me contou que o meu pai insistiu para nos presentear com algo. Só que como já tínhamos comprado tudo e só faltava o vestido para ser pago, ele se ofereceu para pagar e ela aceitou. Eu fiquei irado. Falei que ela não tinha o direito de permitir que a mão suja e tudo que era sujo dele entrasse na nossa vida. A gente brigou e a Madalena me pediu para parar de pegar no pé do meu pai e que ele não era tão ruim assim do jeito que eu dizia.
e que eu quietasse meu coração, para não me tornar uma pessoa rancorosa. Ela falou tanta coisa que eu fui para casa pensar. Eu procurava um jeito de desculpar o meu pai, mas era impossível. Eu juro que tentava, mas não conseguia, e não conseguia mesmo. Poucos dias antes do meu casamento, os meus avós maternos apareceram na minha casa e eu fiquei super feliz em vê-los e corri para atendê-los. Meu avô tinha um Chevrolet Opala amarelo que era minha paixão. E como eu já sabia dirigir, ele me deixou dar uma volta só para sentir o motor do bichão. E eu senti. Perguntei como eles descobriram onde eu estava morando, e os meus avós disseram que tinham passado na casa do meu pai. Eu já murchei. E meu avô, que era mais sério, linha dura, falou para mim: Rapaz, tá na hora da gente conversar igual gente grande. Nos convida para entrar ou vai deixar a gente plantado aqui? Os convidei para entrar, fiz um café e nos sentamos à mesa da cozinha. E o meu avô, sem muita cerimônia, falou: Tarcísio, eu sou o grande culpado da morte da sua mãe. É estranho eu estar falando assim, mas essa é a pura verdade. Sua mãe não amava seu pai e ele se casou sabendo desse fato. Mas seu pai era completamente apaixonado pela minha Nicélia e não se negou a assumir o filho que ela estava esperando. Sua mãe estava grávida de um rapaz que, quando soube da gravidez, foi embora e, para Nicélia não ficar falada, o Bado a assumiu e te assumiu como filho. Mas a sua mãe era muito geniosa e não se permitiu viver como esposa ao lado dele. Mas aí era um problema deles. Eu até falei se ele quisesse se separar, tudo bem, mas o seu pai falou que não ia te deixar crescer sem um pai por perto. Sabe, Tarcísio, eu errei muito e não quero mais errar. Por isso viemos aqui te contar a verdade e falar que o seu pai sempre foi um bom homem para sua mãe, mas ela se negava a receber o carinho dele. Eu me arrependo todos os dias, e se eu pudesse voltar ao passado, eu deixaria a sua mãe escolher o destino que ela quisesse seguir. Meu avô chorou, como eu nunca vi antes. A minha avó não disse uma palavra, apenas ficou de cabeça baixa, deixando as lágrimas molharem o seu rosto. Eu via muita tristeza no semblante deles. Eu não aguentei e também caí em lágrimas, e ficou nós três chorando. Eu fiquei chocado com o que ouvi. O meu pai não era o Bado, era outro homem que eu nem sequer sabia quem era. O sangue que corria nas minhas veias não era o mesmo que corria nas veias do meu pai. Não sei se eu ficava feliz ou triste. Eu comecei a me recordar das coisas do jeito que meu pai realmente tratava a minha mãe. E não é que sempre que ele chamava ela para passear, ela dizia que não, e que tinha muita coisa para fazer dentro de casa e que ele pudesse ir sem hora para voltar. Papai presenteava a mamãe, mas ela nunca usava nada do que ele dava. Joguei todas as peças do quebra-cabeça no chão para poder juntar uma a uma e ver qual era o verdadeiro cenário em que eu vivia. Depois que os meus avós foram embora, eu resolvi procurar pelo meu pai. Ele estava bem abatido, magro. Eu até pensei que ele estava doente, mas ele disse que estava bem de saúde. O problema dele era mais emocional. Fez um cafezinho para nós e eu perguntei
se ele queria me contar alguma coisa, e ele disse que não. E eu não sabia como começar aquela conversa, mas eu precisava entender, saber até onde o meu pai era santo e a minha mãe uma profana. Naquele dia, o meu pai rasgou seu coração. Ele foi sincero e disse: realmente, se casou com a minha mãe grávida de outro, e que ela não o amava, e que se casou com ele só para eu não nascer sem pai. Os dois viviam na mesma casa, mas não tinham relações, e a minha mãe sempre o empurrava para as mulheres da rua. Ele nunca sentiu o cheiro da pele da mamãe, nunca dormiram abraçados. Papai falou que o único arrependimento que ele tinha era de não ter conseguido fazer a mamãe se apaixonar. Perguntei sobre a Dona Luzia e ele disse que teve sim um caso com a Dona Luzia, mas quando o marido dela ficou sabendo, eles já não eram mais amantes, porque a Dona Luzia estava saindo com outro vizinho. Não sei se sentia raiva ou pena do meu pai. Em lágrimas eu perguntei: por que vocês não se separaram? Meu pai disse que até pensou na separação nos últimos dias e que chegou a falar com a mamãe, mas ela achou melhor eles ficarem juntos até a morte e depois, quem ficasse, fizesse da sua vida como bem queria. Depois de muito tempo, eu consegui abraçar o meu pai. Ele não se tornou nenhum herói, mas diante de tudo o que eu fiquei sabendo e de como era a vida dos dois, eu resolvi me abster e deixar o tempo curar as nossas feridas. Era uma história difícil, delicada, envolvendo uma pessoa que nem estava mais ali para dizer se era verdade ou mentira. Encerrei aquele assunto, virei a página e segui a minha vida. Me casei no dia 13 de julho e meu pai compareceu no meu casamento. Ele estava tão bem vestido, alegre, feliz, parecia até outro homem. Madalena e eu nos tornamos marido e mulher e tivemos 5 filhos: Germano, Antônia, Ivone, Célio e Benedito, em homenagem ao meu pai. O perdão que eu dei ao meu pai não apagou as recordações, mas me libertou de um sentimento venenoso que me aprisionava e me impedia de viver a minha vida.